é apresentar, reconstituir um pouco a história da pesquisa que resultou no movimento armorial. Eu trabalhei com Hermílio Borba Filho, no DEC, em 67, 68, e só em 69 é que Ariano Suassuna veio substituir o Hermílio Borba Filho. E nós fizemos junto um seminário de criação e interpretação musical nordestina, com Curci de Almeida. Curci de Almeida registrou o nome armorial para ele, depois houve muita pressão, e ele devolveu esse nome, esse título, que foi criação do Ariano Suassuna. Então, como é que nós vamos estabelecer essa passarela entre a semiótica e a cultura popular, entre a semiótica e as ciências humanas em geral, semiótica e a criação artística, literária, e esse outro tema das ciências humanas e o mundo numérico, a informática. Queria dizer para vocês que eu levei a transcrição dessas histórias de santo para a Europa, e lá eu pude colocar, através de cartas perfuradas, colocar essas histórias para um tratamento automático. Na Universidade de Louvain, onde eu estava fazendo o mestrado em linguística, me preparando justamente para fazer o doutorado, existia lá um computador que abria as portas para os estudantes. O computador naquela época era um monstrengo que cobria todo um espaço desse, e tinha um piso, falso piso, com os fios passando por baixo. Era uma engrenagem incrível. Então, para se ter acesso ao computador, a gente tinha que digitar o texto para ser tratado nas cartas perfuradas, como essa que tem para o jogo da loteria, etc. E eu fui trazer para casa as listas dos impressos, do tratamento desse corpus. Eu precisei de pedir um carro de mão emprestado, porque era uma quantidade enorme de quilos de papel, etc. Ora, a professora Fátima me pediu um texto para a publicação nos anais. Eu vou me referir à comunicação em português, mas eu enviei também uma tradução para o inglês desse mesmo tema, e eu coloquei como texto para ser publicado o sumário da obra Mitologia da Mata ao Sertão. E como essa obra foi publicada em francês pela editora Harmattan, eu achei por bem, como resumo, de colocar também o sumário do texto em francês. O livro foi publicado este ano, mas pegaram um arquivo velho, que estava com a data do ano passado. Gostaria de esclarecer um pouco a respeito da capa. Bom, algumas pessoas me perguntaram se podia dispor de alguns exemplares desse livro. Eu deixei aqui até o final da tarde, depois dessa conferência, junto com os folhetos e as xilogravuras do Marcelo Soares, alguns exemplares disponíveis. O Adélcio já recebeu, a Fátima já recebeu, e o primo Marco de Aurélio recebeu um livro, mas foi dar para outro, e aí eu vou ter que dar mais um exemplar para ele. Então, quem quiser alguns exemplares, vai estar tendo dificuldades enormes, porque as editoras das universidades públicas não têm serviço de distribuição.
O estoque dos livros fica lá esperando que uma alma perdida vá lá comprar um exemplar. Isso é um absurdo. Tanto o recurso público, as universidades públicas em geral, editam, mas não sabem vender, não sabem distribuir. Eu fui na livraria Zarinha, que vocês sabem, lá na praia, perto da esquina 200. Acreditem vocês, eu pedi, dizendo que ia ter um lançamento aqui na ADUF, ia ter esse tipo de discussão aqui sobre o livro, e o que é que eles me disseram? Que haviam telefonado para a livraria da editora em Recife, e eles disseram que não tinham estoque disponível. Alguém está mentindo. Não sei se a livraria da editora, uma amiga minha que chama Bárbara, disse que isso não aconteceu, então é mentira da Zarinha, mas eu estou dependendo desses contatos para fornecer, e vocês, por favor, divulguem que quem quiser comprar esse livro, procure a partir de amanhã ou depois na livraria Zarinho, lá na praia. Com relação à capa, a capa tem essa xilogravura, que fui eu mesmo que fiz, e essa talha se encontra na casa de Ariano Suassuna. Ariano foi meu professor de literatura universal, eu tirei 10 com ele, e foi meu professor de estética, eu tirei 9,5, cometi um erro de ortografia, e ele me fez uma lição de moral, que se eu quisesse viver da pena, que tivesse que ter cuidado na ortografia. O Adelso prometeu de fazer uma nova revisão, e ele, aposentado, especialista em língua portuguesa, em linguística, vai passar o pente fino, e numa próxima edição, que eu vou colocar no Amazon, estou só esperando que a editora se decida a vender alguns exemplares. Então, essa talha tem a seguinte história. Eu estudei no seminário de Olinda, e lá tinha havido o incêndio de Olinda, em 1630 a 54, os holandeses tal, queimaram lá, e o seminário de Olinda foi reconstruído nessa época. Nessa época foi colocado a madeira que eu fiz essa talha, que é cedro, 300 anos, e ainda estava cheirando. Ainda estava cheirando. E aí eu encontrei um pedaço de peça do prédio do seminário de Olinda, jogado lá. Eu pedi ao encarregado para fazer umas tábuas, e eu fiz essa talha. Fizemos uma exposição lá em Recife, de trabalhos, manuais, de talhas. Ariano Suassuna viu, perguntou de quem é essa talha. Essa talha é de Zé Maria. Disse, vai lá chamar ele, diga que eu estou querendo muito falar com ele. Aí ele disse, Zé Maria, quanto é essa talha? Eu disse, professor, me desculpe, essa talha não foi feita para ser vendida. Essa talha é minha e eu não vou vender. Ele disse, rapaz, deixa de besteira, eu tenho um amigo que é rico, você pode botar o preço que você quiser. E ele paga, ele vai adorar. E fez muita confusão, terminou ele comprando, me pagou o equivalente a 2 salários mínimos da época, isso em 65 por aí, 66, 65. E aí, anos depois, eu fui visitar o meu querido professor Ariano Suassuna, estava a talha na sala de jantar da casa dele. Olha, é o maior mentiroso do mundo, não tinha esse negócio de amigo rico, de coisa nenhuma, era a mentira dele. Agora, ele foi meu professor de mentira, que quem quiser escrever tem que mentir muito. Você não vai escrever uma ficção dizendo que saiu de casa, tal, penteou o cabelo, escovou os dentes, tal, e saiu. Não, ninguém quer saber disso. Todo mundo faz isso não adianta. Então, essa questão da talha. E aí, eu fui ajudar ao Adão Pinheiro para fazer um painel
lá no Camaragibe, e aí eu aprendi essa técnica de pintar com cera de abelha. Bota o pigmento dentro da cera de abelha, esquenta, passa com um pincel, e depois você pode passar um ferro de engomar, mais ou menos morno, ou então você simplesmente passa uma escova de roupa, de cabelo, e fica brilhando, não larga, aguenta sol e sereno. Bom, o título seria inicialmente Mitologia Brasileira, mitologia indeterminada, porque eu acho que as histórias de santo provam que existe uma mitologia viva no Nordeste. Esse foi o achado, essa é a novidade desse livro. O Conselho Editorial achou que o título Mitologia Brasileira, e não a mitologia brasileira, seria muito amplo e que pediu para eu modificar. Então eu inventei esse negócio de mitologia da mata ao sertão. Da mata ao sertão, porque o Brasil nasceu nas primeiras cidades da costa, e depois na mata, e depois é que foi entrando de sertão adentro. Por que mitologia? Como nós sabemos, mito são narrativas que contam a origem das coisas, como na Grécia Antiga, na mitologia romana, ou segundo os povos autóctones em geral. Existe mito hoje no Nordeste brasileiro? Isso, portanto, foi uma descoberta. E a talha com a Paixão de Cristo foi escolhida porque a Paixão de Cristo é uma espécie de espelho no qual os dominados, os perseguidos, os escravizados, os marginalizados projetaram os seus padecimentos, as suas doenças, vítimas da violência colonial. Em geral, os livros não contam sua própria história, não é verdade? Esconde aquelas hesitações, só vê o preto no branco quando sai impresso. Parece que saiu, né, do teclado do autor daquele jeito. Mentira. Vem, e faz, corrige, bota texto para frente, o outro para trás. Esse livro foi reescrito pelo menos 3 vezes. Primeiro porque ele foi escrito em francês como tese de doutorado. E depois porque eu fiquei esperando que os meus colegas antropólogos tivessem algum namoro, algum caso, né, com a linguística. E nada. Até hoje é muito raro encontrar um linguista que transe alguma coisa com a linguagem. Então, esse livro nasce dessa descoberta de um gênero de narrativas folclóricas que contam a vida, a morte e a canonização dos santos da devoção popular. Então, essa pesquisa que eu fiz com o Hermílio Borba Filho e depois com o Ariano, entre os anos 67 e 70, ficou esse resíduo, esse lixo da pesquisa que não entrava nos relatórios, que eram de música popular religiosa. Então, resultaram 6 monografias, As Excelências de Defunto, que hoje não existe mais, mas o Marco de Aurélio, meu primo de estimação, que está ali escondido, ele fez um curta-metragem fazendo um documentário sobre essa prática dos ritos fúnebres e até a prática de ajudar o enfermo a morrer. Eu não vou dizer para vocês, mas quem quiser
exercer essa profissão, o Marco de Aurélio está pago para isso, né? Estudei os cantos de petição, porque os cegos cantam pedindo e agradecendo em nome de Deus. Estudei os benditos, os ternos de Pífano, o canto dos panteístas, os penitentes do São Francisco. E tudo isso foi utilizado com muito proveito pelos músicos eruditos para fazer nascer o movimento armorial com a criação desse seminário de criação e interpretação musical nordestina. Eu mesmo fui intermediário entre a elite e a massa. É uma missão um pouco complicada. E eu levei rabequeiros, os que tocam rabeca, os brincantes, para esse seminário com o Cursi de Almeida, no Conservatório de Música de Pernambuco, e assim nasceu o movimento armorial. Está aí, Ariano, para não me deixar mentir. Sobraram essas histórias de santo. Um dia, chega na minha casa, um grande amigo meu, José de Oliveira Irmão, mais conhecido como Zeca Barreto, comunista, perseguido, desempregado, e veio passar um dia lá em casa. E Zeca me disse: rapaz, ele não gosta de ficar parado, etc. Eu digo: mas rapaz, fica uns dias aí para descansar. Ele estava meio magro, precisava de se refazer as forças, etc. E aí eu disse: olha, rapaz, eu descobri um serviço para você. Passei um monte de fita para ele deixar tudo que fosse de música de lado, e quando fosse história de santo, que ele fosse fazer a transcrição. Ele, autodidata, mas de um ouvido, de uma sensibilidade para a linguagem popular, uma coisa impressionante. E ele fez essa transcrição de todas essas histórias. E desse corpus total de transcrições, nós podemos distinguir as histórias propriamente ditas, que têm começo, meio e fim. Todas elas contam a história da vida, da morte e da canonização, ou seja, da ressurreição, porque ele virou santo, de todos esses personagens. Mas existiu algum tipo de texto que não era propriamente uma narrativa com um sujeito da enunciação, mas tinha mais sujeito do enunciado, que era sujeito da enunciação, e ele testemunhava que tinha visto isso e aquilo, que acreditava os santos, as aparições, etc, etc. Testemunhos. Eu vi. Não é que eu estou contando, não é eu ouvi dizer, eu vi. Eu estou testemunhando. A crença, justamente, nos santos, vem daí. E os outros que eram casos. Aconteceu um caso, os casos moralizantes. A menina, mocinha, foi com a família visitar o São Severino do Ramo, aqui em Paudalho, em Pernambuco. Quando chega lá, emburaca, gritando para os familiares entrar dentro da igreja. Não é assim que se manda o povo entrar dentro da igreja, né? Emburaca, ela, pá, emburacou. Abriu um buraco no chão, ela, tchum, enterrou-se. É por isso que tem uma lápide no enterro de alguém aí da família, mas o pessoal explica aquela placa mortuária com esse caso. E por aí vai. Mas esses casos e esses testemunhos eu deixei fora porque não eram narrativas propriamente ditas. Mas na frente vocês vão ver que eu tive que classificar as estruturas narrativas a partir do personagem principal. E para isso eu tive que criar um critério de classificação. E só um desses 3 tipos de estrutura narrativa são suscetíveis
de serem lidos a partir do modelo actancial do Greimas. Então, Greimas continuou reeditando o livro dele e eu quebrando a cabeça porque não conseguia aplicar o modelo dele. E esse livro, de um certo modo, corrige essa pseudo-generalização. E mais na frente nós vamos ver como é que, dentro das histórias de santo, existindo histórias de heróis que conquistam, aí vai bem, como os contos maravilhosos. Bom, então, eu queria esclarecer a respeito do termo religiosidade, como ela falou. O curso de Ciência da Religião, bem que podia adotar esse livro como um manual sobre a religiosidade. Eu tenho outros escritos que falam sobre isso. Mas a religiosidade é um fenômeno que, na linguagem corrente, ganhou esse nome como uma coisa residual, que não é religião. E nós aqui, nesse livro, nós definimos, e em livros anteriores, definimos religiosidade como práticas mágico-religiosas de um polo não institucional. A religião dos autóctones, as instituições religiosas e mágicas, foram desautorizadas pela civilização judeu-cristã ocidental e escrita pela religião dos livros. Então, existe a possibilidade de utilizar como indicadores de uma hipótese em antropologia a literatura oral. Mas, como vocês vão ver, o custo não é fácil. A um determinado momento aqui da comunicação, eu falo da grande vantagem que eu tive de escutar essas histórias do começo até o fim. Eu estava ali gravando uma excelência, um bendito, o gravador já estava ligado, e a mulher parou de cantar o bendito e começou a dizer: ô Zé Maria, tu sabe como foi a história de São Severino do Ramo? Eu digo: homem, não sei não. Aí ela contava. Rapaz, sem fazer pergunta, você vê a informação todinha. Você sabe muito bem que quando a gente faz uma pergunta, já está insinuando alguma resposta, não é? Agora, como é que nós vamos fazer se a história já sai inteiriça, que nem cantiga de grilo, de começo até o fim, né, inconsútil, sem emenda? Como é que nós vamos tratar esse corpus, esse conjunto de narrativas, no que eles têm em comum com relação ao seu papel mitológico de legitimar as práticas não institucionais da religiosidade popular. Ou seja, o que era institucional, o que era estabelecido como instituição dentro dos índios, entre os africanos, foi desautorizado. E eu, trabalhando nesse instituto que ela falou, de pesquisa sobre a ciência, na Universidade de Estrasburgo, eu pude concluir que o maior impacto que existe a ciência e a tecnologia é o fato da ciência e tecnologia desautorizar o conhecimento do outro. Você é PhD? Não, então se cale para sempre. PhD é um pobre homem doente, né? Você sabe, né? PhD, né? Pobre homem doente. Então, nós sabemos que a palavra mito tem um sentido etimológico, mas na linguagem corrente, quando se diz um mito, significa uma mentira, significa uma estrela de cinema. Esse é o sentido vulgar. E se deve isso ao primeiro professor que tem uma conta para me pagar, que é Platão. Platão era contra o mito e era contra a flauta. O Pífano, ele era contra.
Isso é coisa de camponês, não é para entrar na cidade, não. Homem, olha, até hoje os ternos de pife para entrar na cidade tem que ser escoltado, porque existe um preconceito generalizado contra os ternos de pife. Os ternos de pife já estão trocando até de nome, bandinha, não sei o quê, bota mais um prato para dizer que é banda de música de matuto, para poder ter entrada na cidade. Então, o Platão também era contra o mito. Mito, em grego, mitos, significa opinião. E passou a significar mentira. Para o antropólogo, não existe mentira nem verdade. Eu estou contando a preço de custo do jeito que o povo está dizendo. Se você disser que é mentira, vá dizer lá aos meus informantes. Tá certo? Agora, nós vamos com isso tentar descobrir as raízes mais profundas da brasilidade, da cultura popular, analfabeta, rural. E é esse o que a gente vai descobrir nas profundezas do subsolo cultural. O que é dito como lendas, histórias, contos, que vai explicar a origem de manifestações das devoções da religiosidade. Eu peguei as histórias de santo e botei na minha bagagem e fui embora para a Europa, para estudar. Quando eu cheguei lá, não sei se foi do seu tempo, mas a École de Hautes Études tinha um programa imenso, era um papel impresso desse tamanho, com todos os cursos. Aí eu saí por ali procurando o que é que estava mais perto dessa minha cultura popular, os dados que eu tinha levado daqui do Nordeste. Oi? Pô bem. Aí eu encontrei um gaiato que estava estudando cana-de-açúcar. Oi, rapaz, está mais perto, né? Tem gente de Banguê. Mas ele estava trabalhando lá no Caribe. Aí eu bati na porta dele e disse: o professor Shiva, eu estou trazendo aqui um projeto de doutorado e eu queria saber se o senhor tem jeito de dar um mito, um avi, né? Dar uma opinião. Aí ele disse: rapaz, esse negócio aqui está bem bonito, mas eu vou ter que mostrar para o professor Claude Lévi-Strauss. Eu digo: pronto, agora é 15 dias, eu vou ficar aqui pagando nos hotéis, não tem jeito, né? Aí ele levantou-se e disse: agora ele ficou bravo, pronto, agora danou-se mesmo, né? Aí ele foi lá, Lévi-Strauss estava lá, atrás de um biombozinho, era um negócio improvisado, lá no laboratório de antropologia social. Aí Lévi-Strauss chegou, disse: rapaz, esse negócio interessante, manda esse menino para Roger Bastide. Roger Bastide, para mim, é uma vaca sagrada, o fundador da USP, como também Lévi-Strauss, né? Eu não ia procurar esses homens, né? Eu não sabia que o Chivas era assistente do Lévi-Strauss. Aí eu fui, conversei com o Lévi-Strauss, com o Roger Bastide, e o Roger Bastide disse: olha, esse seu projeto de tese, com 10 capítulos, está muito bem feito. Quando você tiver 60, eu tinha 30, quando eu escrevi esse livro. Quando você tiver 60 anos, você desenvolva esse projeto. Por enquanto, você me escreva 200 páginas sobre essas histórias de santo. Aí foi danado mesmo. Aí eu tive que fazer um atalho pela linguística para ver como era que eu ia enfrentar esse problema da estrutura narrativa. O Roger Bastide, ele viu a história de São Benedito. Aqui dentro tem a história de São Benedito da Zona da Mata. Ele era cozinheiro lá no convento de Ipojuca. E tem a história de Benedito lá no sertão. Como no sertão não teve essa escravidão como aqui na mata, aí o povo vai explicar o que vem a ser um escravo. Porque o povo de lá não conviveu com a escravidão como aqui. E me parece, aqui para nós, que o Roger Bastide já estava numa pré-aposentadoria, e ele não podia mais orientar qualquer assunto, só assunto ligado à África e Brasil. Aí ele disse: um santo negro dá para mim, porque negro tem que ser africano, né?
escravo no Brasil, e aí vai dar certinho nas relações entre a África e o Brasil. Aí eu fui estudar a linguística para tirar a limpo essa história. Portanto, a minha hipótese é que as histórias de santo demonstram, podem ser indicadores de uma hipótese em antropologia. Daqui a pouco eu vou parar para a gente começar o debate. Eu sei que tem bastante pergunta aí, eu estou só provocando a discussão. Eu acho que eu estou falando uma linguagem bastante clara para a gente começar esse diálogo. Então, a presença ou a ausência de escrita é um fator fundamental. Esse livrinho que Maristela citou, a escritura é uma infraestrutura no sentido de marxista, quer dizer que existe um alicerce na nossa civilização, como o alicerce desse prédio, que a gente não está vendo, mas que está sustentando essas paredes e esse teto, não é isso? Então, a escrita ela é perversa. Eu não gosto, não. Eu escrevo usando a escrita, mas eu não gosto. Porque a escrita ela é mais responsável pelas diferenças sociais do que pela construção do projeto de humanidade. Todos nós somos humanos, não existe raça, mas a humanidade ainda é um projeto a ser construído. Então, como disse a Maristela, eu defendi essa tese em 76 e esse livro ficou na gaveta até agora, quando foi publicado na França pela editora Harmattan e pela editora de Pernambuco. Como foi uma tese de 76, eu saí de novo para o interior. Uma vez eu fui até com o primo Marco de Aurélio para saber se ainda existia isso que eu estava dizendo, que depois desse tempo todo, com essa violência da invasão da mídia, não é isso? Rádio, televisão, internet, o diabo a quatro, o show dos plásticos da vida aí, então isso vai apagando na cabeça da juventude uma série de coisas. E era possível que não existisse mais. Por bem, não é que existe ainda. Aonde eu não encontrei narrativas completas de história de santo, eu encontrei a diferença fundamental entre corpo santo e corpo seco. Sabe o que é o corpo seco? O corpo seco é o de um cara tão ruim, tão miserável, condenado, que a terra não quer ele de volta, ele fica seco, esturricado, uma múmia. Na minha terra teve um senhor de engenho que disse que ele foi arrancar os ossos dele para botar outro no lugar, estava lá o corpo dele esticado, parecia uma múmia. Agora, o corpo santo, não. O corpo santo é diferente. O corpo santo não tem nada a ver com o corpo seco. O corpo santo, a terra não come. Na França tem uma expressão que se diz un odeur de sainteté, cheirando a santo, cheirando a flor. Un odeur de sainteté. Pois não é que eu achei ainda hoje. Aí teve aqui o padre José Comblan, que recebeu o título de doutor honoris causa da universidade. Aí ele quis se enterrar ao lado da catacumba do padre Biapina. E isso foi feito, o desejo dele. O último desejo dele. Eu fui para o enterro dele, estava aqui há 2 anos atrás, 2002, por aí. E aí, quando eu chego lá, está os beatos todos ali da região. Eu fui lá e fui conversar com o pessoal. Aí eles disseram,
Homem, isso é negócio de antigamente, homem. O povo não acredita, eu não acredito mais nisso, não. Quer dizer, ele acreditava. Né? Ele acreditava, que era velho. Já é uma prova, né? Não acredito mais, quer dizer, eu já acreditei. Para mim já estava suficiente. Outro dizia, corpo santo existe. Ele vai para Roma. Aí teve alguém que foi lá no Juazeiro e foi dizer que os americanos estavam querendo arrancar o Padre Cícero para estudar o cérebro dele, porque lá nos americanos, lugar dos crentes, né, aí não tem santo. Os americanos estavam muito ciumados no Brasil, porque aqui tem muito santo. Aí disseram que ia arrancar o meu padrinho. Aí eu fui perguntar lá, uma beata, no aniversário da morte do meu padrinho, o Padre Cícero. Sabe o que ela disse? Homem, isso é mentira. O Padre Cícero foi enterrado aqui, mas o corpo santo dele, por baixo da terra, por baixo do mar, já chegou em Roma. E é por isso que vê a imagem dele lá para cá. Ou seja, se o povo não podia acreditar, não tinha língua em comum para acreditar na versão, a geográfica, do que o missionário queria fazer à cabeça do povo, o povo não foi imbecil para acreditar numa coisa que não estava entendendo. Já havia alguém acreditar? É o eleitor que recebeu um trocado, né? Ele não está acreditando, mas diz que acredita e vai votar, não é isso? Aí, às vezes, ele recebe de um e vota no outro, né? Bom, mas aqui não é comício de campanha, né? Meus candidatos aqui são todos santos, não precisa mais de voto de vocês nem meu, né? Então, a história do enterro do padre Comblan, que justifica isso aí. Vem, por exemplo, as imagens, em geral, chega, já por último, a imagem do coração de Jesus. Nós sabemos que o coração de Jesus, Sacré-Cœur de Jesus, é uma igreja que tem lá em Roma, né? Que os políticos lá mandaram fazer essa igreja para eles ganhar o céu, né? Lá embaixo tem muita puta, compreendeu? Que também vai tudo para o céu, né? Tudo bem. Então, o coração de Jesus. Levaram a imagem do coração de Jesus. Eu acho que foi o jesuíta que tinha aquela congregação do coração de Jesus. Você já ouviu falar nisso? É? Apostolado da oração. Que era uma irmandade assim, meia leiga e tal, que os padres iam soltando para aquilo se desenvolver, para juntar o povo no lugar onde não tinha missa. Aí chegou a imagem do coração de Jesus. Seu Adelino, um velho que já tinha 80 anos, em 76, mais de 80 anos, ele disse, homem, você sabe de onde veio esse tal do coração de Jesus? Olha, fizeram ele a imagem e semelhança do homem que morreu aqui perto, aqui nessa cascata. Homem, como foi essa história? Ele disse, olha, teve uma guerra e pegaram o Inácio. Inácio trabalhava ali na prefeitura de Tacaratu. Era um homem de família, um homem instruído, etc. Ele era fiscal. Por bem, cortaram ele nos peitos, lá nele, aqui assim, lá nele, né? Que o cara não pode dizer assim, aqui assim, né? Aqui assim, mas lá nele, né? Tá certo? Ela fica sorrindo, ela pensa que é mentira. Homem, isso não é mentira, isso é antropologia. A força mágica da palavra, não é isso? O cara disse que levou uma facada aqui assim no interior, uma briga. O cara levou uma facada aqui assim, mas lá nele, né? Lá nele, aqui não, né? Porque senão ofende. Se disser que é aqui, ofende. Está trazendo o mal para si, não é isso? Pois teve a guerra do Paraguai. Teve a guerra do Paraguai que saiu pegando gente. Dizia que era voluntário, entre aspas, levava na marra para a guerra, né? E então, teve essa guerra lá na beira do São Francisco. Que guerra é essa? Pode ser a guerra do Paraguai, mas também o meu informante, ele foi contemporâneo do Delmiro Gouveia, o brasileiro do Ceará, que ele criou a primeira
hidroelétrica do Brasil. Vieram os ingleses, que tinham o monopólio dos fios, dos tecidos, das linhas, né? Linha US, tá certo? E os ingleses mandaram matá-lo lá mesmo. Então, o povo não estava entendendo essa imagem que veio de Roma, inventaram uma história para dizer que o corpo santo foi para Roma para ser trocado por uma imagem que veio de Roma. Aí está tudo explicado. Olha o mecanismo de explicação mitológica. Daqui a pouco eu vou terminar. Viu? Quero ver vocês discutir essa história aí comigo. Está terminando. Então, o que é que se pode concluir? Aqui no meu texto tem. Qual a conclusão que se chega? Em termos empíricos, a pesquisa prova a existência de um pensamento mitológico vivo no Nordeste. Pensamento mitológico, que é o pensamento selvagem, não dos selvagens, segundo Levi-Strauss, que é a cognição básica, a maneira como a humanidade teve de pensar, de explicar as coisas muito antes da religião, do livro, muito antes das ciências modernas. Então, essa é a maneira de explicar acontecimentos primordiais. Naquele tempo, como é que se diz isso em latim? In nihilo tempore. É bom ter um latinório, né? Macarronório aqui perto, não é isso? Então, essa é a importância que se tem de ler esse livro. Do ponto de vista acadêmico, entretanto, ele equivale a uma passarela entre as ciências da linguagem e as ciências sociais, a ciência da cultura. Sistema cultural supõe a linguagem. A linguagem supõe a cultura. Mas, como eu falei para vocês, as disciplinas nasceram todas capengas, uma querendo ser diferente da outra. Como capitanias hereditárias, a linguística estuda a fala independentemente do que é falado, e a antropologia estuda os sujeitos da enunciação e do enunciado, independentemente do conteúdo do que está sendo dito. Olha a bronca. E aqui, com esse livro, modéstia à parte, eu criei essa passarela entre as ciências da linguagem e as ciências sociais, entre a cultura e a linguagem. Trabalhando com a epistemologia do Edgar Morin, o pensamento complexo, para mim foi mais fácil de reler essa pesquisa e encontrar na interdisciplinaridade, a professora Fátima está muito certo, de chamar linguistas, psicanalistas, antropólogos, sociólogos, para discutir junto a circulação dos signos na vida social, como dizia Ferdinand de Saussure. Muito bem. Então, nós vamos... Sim, se vocês quiserem ver outras obras que ela falou aí, é só botar no computador amazon.com.br e no lugarzinho da pesquisa em cima, aí você bota José Maria Tavares de Andrade, seu criado. Muito obrigado. Vamos devagar, que faz uma pergunta cada vez, não é isso? Vamos lá. Ela já está sorrindo. O negócio aqui é sério. Diga aí. Não, quer usar o microfone? Que o pessoal lá de trás vai escutar. É, porque as meninas que deviam estar dando suporte aqui a gente deu uma saída. Pode se aproximar. Não é? É. Estão vendo? Estão vendo? Então. Sim.
eu me apressei em levantar a mão porque eu tive o privilégio de ler esse livro que ele está apresentando, acho quase em primeira mão, foi, professor? Me deu um trabalho danado, mas eu não vou contar que trabalho foi esse, não. Se ele quiser dizer, ele diz, mas também não precisa. Porém, me deslumbrei quando vi lá pelas tantas Zé Marias falar em mitologia brasileira. Mitologia, para mim, era coisa de grego, lá não sei onde. Então, eu me deliciei. E hoje ele trouxe, me deu disse que tem umas falhas, eu sei que tem. Digo, traga que eu vou deixar tudo nos trinques outra vez. Mas, para não ficar só eu falando, Zé Maria, armorial. Ainda hoje eu não decifrei o que quer dizer armorial. Um diabo inventaram esse nome armorial, não tem a ver com arma, nem com uau. Aí eu fico procurando. E a outra coisa que você disse, que se entalou tanto quando deve ter se enfeitiçado pela mitologia brasileira, como eu, só lendo e corrigindo seu texto, que você disse que teve que passar pela linguística. E aí? Por que você teve que correr atrás da linguística? Para evitar o arbitrário. Ou seja, existe uma literatura oral e eu não vou fazer literatura comentando a literatura dos outros. Como é que você tem acesso ao conteúdo de significação sem dizer eu penso, eu acho que? Se achou é seu, leve para casa. Eu quero que você prove o que é que quer dizer essa história. Ora, as narrativas de história de santo, como vocês perceberam, faz uma inversão na ordem histórica dos acontecimentos. Nós sabemos que primeiro veio a estátua, até as últimas, uma das últimas que veio, que é a estátua do coração de Jesus. Depois é que apareceu a história do coração de Jesus, do ponto de vista da representação popular, da religiosidade. Ou seja, a população vai resolver o problema da explicação da história deles próprios, que é a história do povo brasileiro, a história da nossa cultura popular, saindo da história. O mito é uma explicação de fora do tempo histórico. Por isso que as narrativas de ficção começam sempre naquele tempo. E a Bíblia pegou essa mania de dizer, naquele tempo disse Jesus a seus discípulos. Em nilotempore, fora do tempo histórico. E é assim que, saindo da história, a população analfabeta vai ler a história. Vocês sabem muito bem que povo analfabeto não tem língua. Não é verdade? Tem dialeto. Que etimologia é negócio para a língua de rico, né? Língua de pobre não tem etimologia. Olha aí. Então, nós vamos utilizar a linguística e a semiótica para transformar narrativas populares dos analfabetos em indicadores de uma hipótese em antropologia. Você ia falar alguma coisa? É contra ou é a favor? Antes, pelo contrário, né? Sim, diga aí. Sim, rapaz, foi bom você levar. Olha, Ariano Suassuna, coitado, ele perdeu o pai. Ele morava aqui na Praça da República, no Palácio do Governo. Aí mataram o pai dele, ele era pequeno. Aí ele saiu doido, coitado, atrás do pai. Um rei. O negócio dele é rei. Eu conheci ele defendendo a volta do reinado no Brasil. Reacionário demais. É isso aí. Então, armorial vem de armas e brasões assinalados. Vem de escudo, de família. Ele ganhou dinheiro muito tempo desenhando os brasões das famílias tradicionais de Pernambuco. Todo mundo querendo ser da nobreza, chegava e encomendava ao professor
Aí o professor chegava lá e inventava um armorial, ou seja, um brasão da família do corno, não sei das quantas, etc., compreendeu? E o camarada, com pouco dinheiro, começou a virar tudo nobre por causa da pintura de Ariano. Ariano se consertou o juízo dele, coitado. Foi pintando. Eu acho que foi Brenan, um velho lá que tem em Recife, né, que emprestou uns pincel para ele, começou a pintar e terminou mais ou menos ajuizado, né? Tá certo? O Ariano entrou na política, que ele não queria saber. A política dele era defender o rei. Então esse aí, Ariano, inventou esse nome. Cursino de Almeida foi lá e registrou para ele o nome armorial. Roubou o nome de Ariano. Mas no movimento armorial, para Ariano, tudo era armorial. Tinha romance armorial, tinha teatro armorial, tinha xilogravura armorial. Se ele fosse aqui, Ariano, aqui com o Marcelo Soares, ele ia dizer que Marcelo Soares era armorial. Como Samico, armorial. Teatro armorial, música armorial, etc. Ela está sorrindo. Ela está com um risidor frouxo. É verdade mesmo. Sim, vá, a pergunta você aí falando. Rapaz, vamos embora, né? Bora para cá, ninguém quer mais conversar. Professor, é interessante, né, essas narrativas de santo, como essa compreensão dessa natureza divina e sobrenatural que fica em torno da história do santo, né, como o fato real é repensado, é narrado de outra forma, porque nos processos de beatificação, né, eu tive numa banca lá em Recife e aprendi um pouco sobre isso. O santo tem que operar os milagres, tem que ser narrado, tem que constituir um processo que vai para Roma. Quer dizer, a ida a Roma não é do corpo, mas é do processo que vira um corpo, não é? É um corpo com aquelas narrativas sobre a vida fantástica daquela pessoa para poder ela ter, né, o seu culto. E aí, caso, né, aquele processo seja havido como fundamentado e tudo mais, e havia um tempo muito longo para se chegar ao santo, e esse santo realmente vem de volta para o país de origem, né, daquele santo, vem em forma de uma estátua mesmo, para ser cultuada, que vai ser depositado numa igreja, ou vai se construir uma igreja. Então, o processo, vamos dizer, no real, é esse, né? E as narrativas são muito ricas, porque mostram como a imaginação faz com que aquela coisa muito, vamos dizer, processual, burocrática, que é o processo da beatificação, ela ganhe uma natureza mítica, fantástica, misteriosa, né? Como é que essa imagem chega de volta no Brasil, só por uma aparição milagrosa mesmo, né? Que é um outro tanto de histórias que existe sobre aparições milagrosas, né? Então, o corpo santo, como a gente vai encontrar, né, no seu livro, né, essas narrativas, né, que ressignificam todo esse processo, né? Nesse mote que ela está dando aí, eu vou desenvolver um pouco a partir do exemplo de São Severino dos Ramos. Nós sabemos que os senhores de engenho dão o nome de família à terra. Não é isso? Engenho de dos Andrades, Severino dos Ramos. E aí, sendo o santo daquele engenho, ele ganha o nome do senhor de engenho. Os escravos não podiam ganhar o nome para não ficar com herança. Mas São Severino da onde? Do engenho. Que engenho? Do engenho de Ramos, Severino do Ramos. É claro que chegaram elementos soltos, vindos com a mensagem
icônica daquela imagem, um cara vestido de soldado, com uma espada na mão, de bota, com um pote lá nos pés dele, que de fato era um relicário. As imagens, às vezes, trazia uma relíquia, um pouquinho do sangue do osso lá, do defunto que virou santo. E, de fato, eu saí procurando na história da igreja, nas versões oficiais, a geografia, que é a versão ortodoxa da história dos santos que foram canonizados. Nós encontramos 12, 13 soldados chamados, 12 a 13 severinos, alguns deles que foram soldados do exército romano. Um deles, um padre, filho desse senhor de engenho, comprou a estátua e trouxe para cá. Então a população ouviu o galo cantar muito de longe, que tem um ramo, que tem um homem deitado, que tem um cara que é violento, ele tem uma espada, ele é soldado, e lá vai, lá vai. Como foi a história de São Severino do Ramo? Severino era um soldado. Naquele tempo, a guerra se chamava batalha. E aí Severino ia para as batalhas e ganhava todas. Nunca chegou ferido, nem nada. Aí um dia, ele estava voltando de uma batalha, já cansado, estava chovendo demais. Nesse Engenho Ramos, se você for lá, tem a confluência de vários rios, fizeram até uma ponte enorme, o governo do estado fez, porque são milhares e milhares de pessoas que todo ano vão lá para visitar o São Severino do Ramo. Então, dizem que até o corpo dele está lá escondido, ninguém vê, né? Outros dizem que foi para Roma, que as unhas crescem, o cabelo tem que cortar, entendeu? Troca a roupa dele, lava, bota de novo com o pneu. Bom, o corpo de agora ele não come e nem faz cocô, certo? Bom. Então, o Severino estava voltando no cavalo e um cachorro atrás dele. Ele passou numa venda, comprou um pedaço de charque, feijão, uma farinha, uma coisa para comer, estava com fome. E um potezinho, aquele pote que se vê na imagem, já deram explicação para ele também, já incluiu, né? Aí ele subiu a serra, chegou lá, ele cortou bastante ramos, olha o ramo, cortou o ramo, fez uma cama de ramo, deitou-se no ramo, acendeu o fogo e botou o feijão lá para cozinhar com a charque, etc. Homem, desse dia em diante, fechou-se o tempo, não tinha mais chuva. Seca de matar tudo durante 7 anos. E justamente nesse ano nasceu uma menina do morador que morava ali no pé da serra, na subida. Não era forró pé de serra, né? Era camponês que morava ali no pé da serra. Aí a menina já estava com 7 anos, não sabia o que era chuva. Ela nunca tinha visto chuva. Eu conheci um garoto do interior, ele nasceu, quando ele estava bem pequenininho, parou de chover, ele já estava com 7 anos, 5 anos, nunca tinha visto chuva. Isso é verdade. Mas aí a menina começou a cantar no terreiro da casa. O marido foi para o roçado, a mulher ficou lá com a criança pequena. A criança estava completando 7 anos nesse dia. E aí a menina cantava: quem quer chuva na terra vai buscar Severino na serra. A mãe escutou e disse: que é isso, minha filha? Que história é essa? Isso é assim, mãe, é assim, quem quiser chuva na terra vai buscar Severino na serra. De tardezinha chegou o marido, a mulher contou que a filha tinha contado isso. Ele saiu por ali no aceiro da mata, entrou, quando entrou assim, aí tinha uma picada, cortada, né? O mato ainda estava pingando a seiva. Ele foi por ali, chegou mais na frente, ele viu o cavalo e viu Severino deitado. 7 anos, o corpo santo estava lá cheirando o mato. Aí ela voltou e disse: mas mulher, não é que é verdade a história que a menina está contando? A mulher disse: olha, tu vai e fala para o padre e para o delegado. Ele disse: senhor, o diabo é quem vai falar com o delegado.
ele vai dizer que foi eu que matei Severino, né? Dá certo não. Aí foi resolver o negócio, levaram o corpo santo, etc. Mas um pedacinho que eu esqueci de contar, que quando o Severino chegou lá, o rio cheio, ele ficou perguntando a uma velhinha que ia atravessar numa pinguela. Não tinha ponte nesse tempo, era uma árvore deitada, certo? Que servia, né, de ponte para atravessar ali o rio, num lugar mais estreito. E ali tinha um lugar mais largo que chamava o val, quer dizer, o fundo do rio era mais raso, dava para o cara passar no cavalo, entendeu? Ou nadando, o cavalo tocando no chão, chegava do outro lado. A velhinha atravessando na pinguela e disse para o cavaleiro, sem saber quem ele era, disse: olhe, eu vou aqui doido para chegar em casa e fechar a porta, que eu estou com medo maior do mundo, que disse que Severino vai chegar. Aí Severino disse: olha, isso é mentira do povo, Severino só bate no caba safado, entendeu? Ele é contratado para isso, como fosse um cangaceiro, né? Aí ela disse: ô, meu, você não sabe não, é Severino, aí bate em qualquer um que chega aqui cruzar, eu estou aqui morrendo de medo. Aí disse: olha, para provar a senhora que isso é mentira do povo, Severino sou eu. Aí a velha caiu dentro d'água, achei, levou. Aí Severino disse: ô, minha Nossa Senhora, eu estou que nem um Judas no meio do mundo, um condenado, fazendo judiação. Essa pobrezinha dessa velha não tinha nada que ver, eu matei a velha sem querer. Aí entrou para o mato, arrependeu-se da violência. Santo, para ser santo, se ele for violento, ele tem que se arrepender. A classificação da lógica narrativa desse tipo, esse gênero, tem um critério moral, tem um critério ético. Os violentos não se salvam. Com violência não tem salvação. Aí tem outras histórias que contam uma semiviolência, quer dizer, são os atores que são padres, como o São Gonçalo. São Gonçalo, você sabe que foi padre, né? São Gonçalo de Amarante, casamenteiro das moças, casa Maria primeiro, para depois casar as outras. São Gonçalo diz que tem São Gonçalinho, fita verde no chapéu. São Gonçalinho não é fita, não é nada. São Gonçalinho, são maravilha do céu. E aí tem o São Gonçalo, que é um exemplo de um santo, que ele convertia as prostitutas. Madalena, que era a puta da Bíblia Sagrada, tá certo? Muita amiga de Jesus Cristo, ela se salvou por causa dessa dança sagrada do São Gonçalo. Então aí são os padres. Os padres tinham ciúme porque São Gonçalo juntava gente, então não tinha padre para fazer aquela reza toda, compreendeu? É uma alegria. Não era que nem a missa, todo mundo triste, negócio do latim, ninguém entendia, entendeu? Não, o negócio ali é a dança. E aí, as putas que no sertão andavam com a esteirinha debaixo do braço, você já sabe, né? Levava a esteirinha para dentro do mato, né? Para receber os clientes, certo? Então, eu não estou dizendo que é para fazer o milagre da santa, não. Eu estou dizendo como é que elas faziam para ganhar a vida, não é isso? Aí, São Gonçalo botava o povo para cantar, para as putas para cantar, para tudo cansada já ir para casa de uma vez e ficar esquecendo desse serviço brabo dentro do mato, só com um homem só, né? Então, as histórias de santo têm uma classificação de estruturas narrativas que são lógicas, que seguem uma classificação ideológica, uma classificação moral, ética dos tipos de santo. Pode falar. Não, pode falar. Você deu a mão? Não, você deu a mão, agora você fala. Estou brincando, viu? Fica à vontade. Vamos terminar? Sim, Marco, como foi a pergunta que você ia fazer? A pergunta que você ia fazer. Olhe. Sim, ela vai fazer uma pergunta. Agora vai. Meu nome é Julieta, eu sou da USP de São Paulo. Uma coisinha pequena que ficou, de que você falou que o Platão não gostava dos mitos.
E o mito da caverna, como é que entra? Ele não aboliu o mito, né? Depois dele, a palavra mito mudou de sentido. Mas ele ele não conseguiu acabar com o mito. A prova é que existe mito até hoje aqui, não é isso? Quer dizer, o que eu quis dizer é que ele tinha um preconceito e antes dele, mito era alguma coisa séria. Mas a filosofia substituiu essa leitura do mundo que fazia os mitos por uma leitura racional. A senhora sabe muito bem que na academia dele estava escrito lá em cima, só entra se for geômetro, não é verdade? Ele era bastante elitista nesse ponto. O mito seria uma explicação daquilo que não é muito explicável, que não é muito conhecido, né? Então, no mito da caverna, ele quis explicar alguma coisa que pudesse esclarecer as pessoas de como funcionava a mente. Então, como se fosse uma alegoria da caverna, né? Ele usou a comparação. Uma alegoria, para então explicar, o modelo do mundo das ideias e o mundo real. Nós temos uma percepção do mundo sensível, o que para Platão não era a realidade em si. Os objetos em si estavam fora da caverna e a gente estava acorrentado lá dentro. Isso é uma imagem justamente disso aí. Muito obrigado, professora Julieta. Ela está perguntando se os mitos, em geral, não equivalem a uma alegoria. Não, eu acho que o mito é, antes de tudo, uma linguagem que tenta explicar os acontecimentos. Em antropologia, a gente chama isso de contos etiológicos, porque dá a explicação. A explicação da sexualidade, nasceu o homem, a mulher, nasceu a lua, as estrelas, como é que nasce isso, como é que nasce aquilo, né? Então, a alegoria é um desses recursos, mas isso, o próprio termo alegoria, não é verdade? No sentido moderno, hoje vai ganhando na estética uma outra configuração. Então, hoje, o Roland Barthes utilizou o mito no sentido da mitologia moderna para explicar o mito do carro, o mito do striptease, não é verdade? O mito do cinema, etc., no sentido outro, moderno. O que eu quero mostrar, pode me chamar lá na USP, porque eu vou apresentar isso aqui lá, viu? Que o mito está vivo no Nordeste, como uma cognição básica, como uma maneira da humanidade pensar e explicar, porque não fica coisa sem explicação. Se o homem começar a criar dúvida e outros criarem a dúvida sobre esse mesmo fenômeno, né, eles vão tentar, de uma maneira ou de outra, explicar. Como a ciência é a explicação recente, antes se explicava tudo pelo mito, porque só tinha o mito como forma de explicação. Vamos embora, né? Quem dá mais? Ah, apareceu, eu sabia. Boa tarde, meu nome é Emerson. Eu queria saber se no seu livro o senhor privilegia de alguma forma o padre Cícero Romão Batista de Juazeiro do Norte, se o senhor considera também essa personalidade que é tão controversa e considera e insere também nessa mitologia que vai da mata ao sertão. E se, além do padre Cícero, o senhor também considera a figura da Beata Maria de Araújo, que também é uma personalidade bem controversa na história de Juazeiro, do Nordeste como um todo. Além desse detalhe, eu queria só também comentar que, talvez, não sei se o senhor já privilegiou também no seu livro essa história, mas existe a história de uma moça chamada Santa Benigna, que é da cidade de Santana do Cariri, lá no Cariri cearense, que atualmente tem sido revista, porque ela é considerada uma mártir da história do
como é que a gente chama, do catolicismo popular, e tem sido muito vinculada também a essa personalidade que o Padre Cícero representou, no sentido de que são santos caririenses, pelo menos canonizados pelo povo. Você poderia comentar alguma coisa a respeito? Bom, sobre Maria de Araújo, eu não vou dizer porque as informações disponíveis são sempre as mesmas, né? Não adianta ficar repetindo aí, vocês são muito bem informados desse fato lá do sangue que correu na boca dela, etc. Né? Bom, essa santa benigna, eu tenho pouquíssima informação, escutei alguma coisa, mas você poderia até esclarecer depois, porque ficou a curiosidade com a sua pergunta que eu não vou poder satisfazer. Com relação ao Padre Cícero. O Padre Cícero aparece aqui em duas narrativas, uma sobre o fim do mundo e uma outra sobre a ida dele a Roma. Como nós sabemos, o Padre Cícero foi chamado a Roma porque a comissão de cientistas que veio... Pode passar o microfone aí. Você quer vir para cá? Deixa ele aqui no meio, não fazer barulho. Deixa aí. Desculpa aí, tem um problema de microfone. Então, o Padre Cícero foi pegar o navio em Recife e foi até Roma para responder lá com relação a esse processo. Aí acaba a informação histórica. Vem agora o conteúdo do mito sobre o Padre Cícero que está lá dentro. A população não soube o que aconteceu lá em Roma, mas a bronca do povo era para defender o meu padrinho contra Roma, que suspendeu ele de ordem. E o povo começou logo a dizer que o Padre Cícero foi suspenso de ordem para não receber dinheiro. Que conversa é essa? Os padres recebem dinheiro a partir dos sacramentos. Se o Padre Cícero estava suspenso de ordem, não fazia batizado, casamento, né, não dizia missa, etc., então não recebia mais dinheiro. Mas o povo passou a dar dinheiro ao Padre Cícero, quem tinha, e ele distribuía com quem não tinha. Então, o Padre Cícero chegou lá em Roma. Quando chegou lá, as pessoas disseram, olha, aqui você tem que provar que é santo aqui, não é lá na sua terra do Juazeiro, não. Tinha uma igreja numa forma de uma montanha. A gente via as marcas das portas, da janela, mas ninguém nunca, desde que Jesus andou no mundo, deixou essa igreja seleta, fechada, ninguém nunca tinha entrado. O Padre Cícero chegou lá, foi batendo na mão e foi abrindo uma galanteria lá dentro. Todo mundo entrou, os padres entraram para dizer a missa, mas ele cantou a missa no final. Gente, lá em Roma. Menina, é de graça, é? Muito obrigado. Muito obrigado. Aí, rapaz, tinha alguém lá que disse assim, olha, o senhor disse que é santo lá na sua terra, eu quero que o senhor prove que é santo aqui. Olha, a moça muda, olha. Ninguém sabe. Nasceu e criou-se por aqui, ninguém nunca viu ela falar. Aí o meu padrinho disse, olha, eu não faço milagre, não. A força é de Deus. Agora, com a força de Deus, eu vou ver o que é que faço. Aí chegou lá, botou a mão na cabeça da moça e disse assim, ô Maria, quem é teu pai? Ela disse, é o bispo de Roma com a freira do convento. Lascou. Quer dizer, a guerra da religiosidade popular em buscar uma legitimidade e a versão da igreja oficial que perseguia essa pastoral do Padre Cícero, quer dizer, a religiosidade ganhou a guerra. É isso que conta o meu livro, do Padre Cícero. Agora, o meu padrinho Pedro Batista, lá da cidade de Santa Brígida, também é um líder messiânico, e ele também teve uma disputa, mas com a medicina. E tinha uma moça muda que ele fez falar,
mostrando mais ou menos esse mesmo paradigma, tá certo? Do milagre na religiosidade popular. E com isso, então, ele provou que estava com a força de Deus para fazer a cura. E o médico não conseguiu fazer a cura, quer dizer, estava sem a força de Deus. Conte a história de Santa Benigna para a gente. Vá. Não faça isso não. Senão ninguém escuta direito. Você é devota da santa e vai arranjar muitos devotos aqui, né, rapaz? Boa tarde. Na verdade, eu não tenho um conhecimento muito amplo a respeito da história da santa. Está me devendo. O que eu posso contar para vocês aqui no momento é muito superficial, mas aí eu vou tentar, tá certo? Fica devendo. Essa santa, que é já muito popular lá no Cariri cearense, se chama Benigna Cardoso. Ela era uma adolescente, em torno de 12, 13 anos, quando foi assediada por um morador do local em que ela morava. Ela morava num sítio de Santana do Cariri. O sítio era em Umas. Então, ela era assediada por ele, só que ela tinha uma espécie de devoção muito forte. E isso a impediu de ceder aos assédios. E, por algum motivo que eu não sei muito bem explicar, houve uma ocasião em que ela precisou pegar água no poço, aquelas histórias todas que se criam em torno da história por excelência. E, nesse exato dia, o rapaz que a assediava a perseguiu, e ela, para não ceder a esse assédio, terminou que foi assassinada. A partir daí, então, no local em que ela foi assassinada, foi construída, após um certo tempo, uma capela que é feita de pedras e tudo, e que é espaço de visitação lá na cidade. E, após a morte dela, então, algumas pessoas começaram a dizer que conseguiam milagres através da intercessão da santa. Já tem alguns livros foram realizados em torno da história dela, cordéis, folhetos, lá na cidade de Juazeiro do Norte. Eu sou de Juazeiro do Norte, então tive contato com algumas obras sobre essa santa. E, recentemente, eu soube que uma historiadora chamada Ediane Nobre, que é lá do Cariri, mais precisamente Juazeiro, ela decidiu que vai fazer uma pesquisa mais ampla a respeito dessa história. Portanto, é basicamente isso. Eu, infelizmente, não tenho como contar de forma mais ampla, mas... Ediane Nobre. Ela estuda, essa moça, que é historiadora, ela estuda o Padre Cícero, aliás, estuda a Beata Maria de Araújo, a representação da Beata, no sentido geral, porque tem sido colocada bem à parte em relação ao Padre Cícero, e, através de uma entrevista, ela disse que pretende estudar mais amplamente a história de Santa Benigna. Então, é basicamente isso. Está satisfeito? Santa Benigna, ela parece com a história de Santa Iria ou Santa Helena da literatura oral, do romanceiro. Não sei se você conhece. Então, é a mesma história. Ela foi assediada, o cara tentou ter relacionamento com ela, ela não quis, e ele mata, assassina, e depois, no lugar onde ela aconteceu isso, começa todo florido, e depois as pessoas fazem o café. É a mesma Santa Helena, é a mesma Santa Iria, é a mesma Santa Iria. Quer dizer, é uma história da literatura oral, muito antiga, que atravessou a geração. Inclusive, existe um CD, DVD, foi
Impressionante o que está sendo dito aqui, comprova que esse paradigma, essa fabulação, essa necessidade de explicação de fatos concretos, não é verdade, vai mantendo vivo a criação de novas histórias, que são história de santo, que é esse gênero. No caso de Santa Luzia, é exatamente o mesmo paradigma, né? Um sábio do rei que queria namorar com ela, e era consagrada, não queria namoro com ele, etc. E ela arrancou os olhos e mandou para ele. Você quer olhar meus olhos? Olhe só os olhos, pronto. É claro que ele não queria só os olhos dela, né? Vamos embora? Está na hora de estar um pouco emprego já, de encerrar. E às 4h30 a gente já começa os cursos. Não é? Seria interessante se o senhor quiser concluir já. Tá concluído. Está concluído antes de você chegar.